Vamos nessa para a nossa aula de física. Continuando com dilatação térmica. Vimos a introdução no dia a dia, onde é que podemos utilizar, o que é que acontece, os erros possíveis nas áreas que ocorrerem as devidas negligências relacionadas à dilatação térmica, né? Hoje e agora veremos a parte pura do cálculo, associando também a plasticidade. Então, dilatação térmica é separada em três partes. A linear, quando se trabalha com única dimensão, a superficial e a volumétrica. Então, vamos analisar uma por uma, né? A dilatação linear ela é específica para uma única dimensão. Estou trabalhando com única dimensão, comprimento, apenas verificando a largura, pegando a barra e analisando apenas essa única dimensão. Estou trabalhando com a dilatação linear. A dilatação superficial é quando se trata de duas dimensões. Aí, como a tela aqui, ó, é plana, então verificamos a dilatação quando aquece, o tempo que a TV fica ligada, será que não aquece, será que os ajustes estão encaixados direitinho. Então, quando se falar em dilatação plana, estamos falando da dilatação superficial, em duas dimensões, ok? E essas questões, quando envolve duas dimensões e três dimensões, que é a volumétrica, vocês têm que prestar atenção se a questão está informando o valor da medida respectiva. Se eu estou falando que é uma superfície, eu estou falando que é cálculo de área. Se eu estou falando que é volumétrica, logicamente é cálculo de volumes. Então, às vezes, minha figura da medida das três dimensões, você tem que calcular o volume para depois aplicar na fórmula. A mesma coisa para a dilatação superficial, das duas dimensões, comprimento e largura. Se for uma chapa semelhante a um retângulo, você tem que calcular a área para depois aplicar. Se não informar a área, né, que geralmente não informa. E veremos também hoje a dilatação dos líquidos. Os líquidos também se dilatam. E veremos como que isso acontece. Ok? Então, quais são os fatores que influenciam a dilatação? Como é que o cara decidiu construir a fórmula de dilatação? O que é que ele observou no material? O que é que primeiro se analisou? Foi a campo, a gente viu isso na aula de introdução à física, foi a campo, observou os materiais se dilatando e o que foi que se concluiu sobre isso? Okay? Que se averigou? Então, as influências que ocasionaram a tal material ocorrer uma dilatação. Então, esses são os fatores que correspondem à dilatação. O tamanho do corpo, aí vai verificar se for dilatação superficial, a área. Se for dilatação volumétrica, o volume. Se for linear, o comprimento. Então, vai envolver isso. Então, obviamente, isso vai aparecer na minha fórmula. Qual o tipo de material? De extrema importância aqui. Cada material, obviamente, ele se dilata em uma proporção diferente. Tem materiais que se dilatam mais facilmente, outros materiais que têm maiores dificuldades de dilatar. Isso corresponde até associando a conduzir eletricidade e calor. Quanto maior a condutibilidade tiver o material, mais ele se dilata facilmente. Se ele for um mau condutor, menos ele se dilata. Isso é uma proporção, ok? Serve aqui também. Então, cada material ele se dilata em uma proporção diferente, mais rapidamente ou lentamente, como eu já comentei. Isso é derivado a um coeficiente, um valor que consiste a cada material. Então, cada material tem o seu coeficiente. Então, existe uma tabela que identifica qual é o coeficiente que a gente chama de dilatação de cada material. Veremos alguns exemplos já já. E a variação da temperatura, é óbvio, né? Para um objeto ele variar de comprimento ou a sua área, ele tem que ou aumentar a sua temperatura ou diminuir. Então, a dilatação é proporcional a isso aí. Se eu aumento a minha temperatura, eu aumento o tamanho do meu material. Se eu diminuo a temperatura, meu material também reduz. Se for 3D, todas as dimensões, 2D, as duas dimensões, uma dimensão, reduz proporcionalmente. Então, são essas três influências. Então, obviamente, é isso que vai aparecer nas fórmulas. Eu já estou aqui introduzindo os conceitos para a fórmula, para você não simplesmente ficar decorando. Entenda que na fórmula tem que ter o tamanho,
aí aqui vai depender área, volume ou comprimento. O tipo de material, que a gente vai chamar de dilatação, coeficiente de dilatação, e a variação da temperatura. Essa variação da temperatura, como a gente viu nas aulas de escalas termométricas, a variação tanto em Kelvin como em Celsius são as mesmas. Então, não estou dizendo que o valor, a gente viu, já discutimos isso bastante, né? Não o valor na temperatura, o valor específico, o valor de momento, instantâneo que a gente chama. Falando na variação, a variação tanto na temperatura em Kelvin como na Celsius são iguais. Então, se você tiver uma variação em Kelvin ou uma variação em Celsius, pode substituir diretamente na fórmula sem se preocupar com conversões, ok? Essa é uma dica importante. Então, vamos analisar agora uma por uma. O que é que acontece na dilatação linear? Aqui no exemplo, obviamente, eu já associando aqui as características, eu tenho o tamanho da barra, e aí eu vou aquecer essa barra. Se ela aumentou aqui, significa que eu aqueci, lógico. Então, minha barra, eu vou simbolizar L0, que a gente chama de LO, L0, é o tamanho da barra inicial, e aí eu vou aquecer minha barra. E L, sem nada, eu vou simbolizar como o tamanho da barra final. Se eu subtrair o tamanho da barra final menos o tamanho da barra inicial, eu vou ter a tal variação de dilatação, ou seja, o tanto que aumentou, passou daqui para cá. Imagina que isso aqui fosse uma linha de um trilho de trens. Então, esse tamanho aqui foi o que amplificou. E esse caso, a gente tivesse aqueles espaços, como eu mostrei na primeira aula, isso aqui ia começar a empurrar e ia acontecer aquela distorção com a linha de trem, né? Dos trilhos. Ok? Então, a variação, nada mais, nada menos, é a subtração do tamanho final menos o tamanho inicial, que eu encontro o quanto isso aumentou. Perfeito? Vamos dando prosseguimento. Então, aqui a mesma coisa, o exemplo, e aí estou associando agora a fórmula. Então, a dilatação linear, eu vou multiplicar o tamanho inicial, pelo o tipo de material, que a gente chama de coeficiente linear. Como a gente está falando de dilatação linear, chamamos o tal coeficiente linear. É o valor para o material, que a gente vai ver a tabela já já. E vezes a dilatação, vezes a variação de temperatura. Ó. Então, as três características estão inclusas aqui na nossa fórmula. Então, eu tenho que saber o tamanho da barra inicial, multiplicar pelo coeficiente do material, eu tenho que saber qual é o tipo de material, geralmente a questão informa esse valor. E a variação da temperatura, eu vou subtrair a temperatura final menos a inicial. Ok? Então é assim que se consiste a nossa primeira fórmula. A nossa fórmula é de dilatação linear. Então, a minha variação, quanto vai aumentar, o valor que vai aumentar é o comprimento. O comprimento é comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, porque eu estou falando de dilatação linear. A gente vai ver aqui já na tabela que cada tipo de dilatação tem o seu coeficiente diferente. E a variação da temperatura, isso são coisas óbvias, né? Subtrair a final menos a inicial. Tranquilo? Aqui está a tabela de coeficiente linear. Eu peguei 4 substâncias aqui, materiais, para vocês verem. Né? Cada material tem o seu valor. Observe que o maior de todos aqui nesse exemplo é do alumínio. Significa que esse material se dilata com maior facilidade. O menor daqui dele é o tungstênio. Se dilata com menor facilidade. Aí temos o vidro, que ainda se dilata mais facilmente que o tungstênio. Aí o vidro, quem já tentou dar um choque térmico no vidro e jogar água muito quente ou algo quente demais no copo de vidro, já viu que se quebrando, né? Se trincando, na verdade, né? O copo trincando. Aqui temos o ferro, o cobre. Né? Repare que ainda o ferro não tem coeficiente tão alto quanto os outros materiais correspondentes aqui. Né? Ok? Então, por que a gente fala que é coeficiente de dilatação linear? Porque é específico para a fórmula de dilatação linear. Se eu falar de dilatação superficial e volumétrica, aí eu vou explicar. Deixa que a gente vai chegar na tabelinha aqui que eu vou explicar. Deixa a gente passar primeiro cada etapa. Né? Vamos devagarinho para entender. Ok?
Então essa aqui é a tabela do coeficiente de dilatação linear. Aí você me pergunta, tem que decorar ou não, meu filho? Quantos materiais existem na Terra, né? Quantos componentes? Olha na tabela periódica, você vai ter que decorar todos os elementos daquela tabela periódica, não vai na dilatação, coeficiente de dilatação. Você não precisa decorar, isso será informado na questão. Se não informar, é porque você vai calcular, né? A questão vai informar esse valor, vai informar esse e esse. Informa a variação de dilatação, informa o comprimento inicial e informa a variação. Aí você vai calcular, aí sim, tudo bem, né? A questão não pode te informar, mas você tem como calcular. Mas se ela está querendo a variação, ou está querendo o comprimento inicial, ou está querendo a variação de temperatura, tem que informar. Você não vai sair decorando, obviamente, coeficiente de dilatação de todos os substâncias. Eu coloquei só 4 aqui, mas são muitos, né? Tanto que você puder contar. Vamos agora para a dilatação superficial, que muitos se confundem, né? Acha que a dilatação ela aumenta só no sentido, né? Eu estou aqui com a barra, ela vai aumentar assim, mas não é isso que acontece não. Ela aumenta nas duas dimensões. Aumenta tanto o comprimento como a largura, ó. Ela se expande nos dois sentidos. Por isso que ela é 2D, dilatação em duas dimensões, ok? Então, aumenta tanto o comprimento como a largura. Os dois aumentam ao mesmo tempo. Então, isso aqui, toda vez que se tratar de materiais de duas dimensões, estamos falando de dilatação superficial. Tranquilo, se você compreendeu a fórmula de dilatação linear, tranquilo. Não vai mudar praticamente nada, né? Ou nada, pelo menos eu, quando decoro as fórmulas, associei assim, né? Então é a mesma coisa, você vai ter que pegar a variação, o resultado aqui vai dar a variação da área, sendo que você, para encontrar, vai ter que pegar o valor da área inicial, multiplicar por beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, multiplicado pela variação da temperatura. O que é que mudou? Estou envolvendo com área, tranquilo. E o beta aqui, né, que lá antes era alfa, agora aqui é beta. E quer dizer que tem outra tabela para beta? Não. Calma, você, calma, garotinho, que você vai entender como é que encontra o beta e o coeficiente de dilatação volumétrica. Ok? Então a fórmula, mesma coisa de dilatação linear. Só preste atenção que aqui estou trabalhando com área. Então você tem que calcular a área se não for informado. Deixa eu chegar no exemplo que você vai ver já já. Então vamos lá. Aqui eu tenho o coeficiente de dilatação superficial, certo? Não. Aqui eu tenho o coeficiente de dilatação linear. Eu botei superficial porque a gente vai transformar aqui, ó. A gente vai transformar. Aí já para eu não fazer dois trabalhos, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O coeficiente de dilatação do volumétrica esqueci de falar, né? Ainda bem que eu lembrei agora. As dilatações, esses símbolos são letras gregas, né? A alfa é para linear, a beta é para superficial e a gama é para volumétrico. Então, cada uma vai ter seu coeficiente específico. Então a gente chama alfa para coeficiente linear, dilatação, beta para coeficiente de dilatação superficial e gama coeficiente de dilatação volumétrica. Então vamos voltar aqui a tabelinha que eu já mostrei as coisinhas aí que não era nem para ver agora, mas enfim. Como é que eu calculo? Aqui eu já sei que essa mesma tabela lá é dilatação linear. Então como é que eu calculo minha dilatação superficial a partir da linear? Simples, eu coloquei aqui, ó. Para você encontrar a coeficiente de dilatação superficial, basta você multiplicar por 2 a linear. Então, aqui está linear. Se eu multiplicar isso por 2, então vai ficar 44 vezes 10 a menos 4. Então, transformei meu coeficiente linear, ou alfa, em superficial. Como é que eu transformo em volumétrica? Multiplico isso aqui por 3, porque gama é 3 vezes alfa. Então, se eu multiplicar aqui por 3, 22 vezes 3 dá 10 a menos 6. Eu botei menos 4 aqui, né? Ainda bem que alguém falou aí, eu ouvi. Menos 6. Então, converti os dois aqui para tanto para a dilatação superficial como para a dilatação volumétrica.
Então assim que eu converto. Então da tabela de dilatação linear, você constrói a tabela para a dilatação superficial e volumétrica. Porque essa relação aqui de dobro e triplo, ok? Por que 2 vezes beta? Porque são 2 dimensões. Por que gama 3 vezes? Porque são 3 dimensões. Não tem como esquecer isso, cara. Beta, 2 dimensões, então multiplica 2 vezes alfa. Gama, 3 dimensões, então multiplica 3 vezes alfa. Não tem como esquecer isso. Cobre, você vai multiplicar por 3 aqui também, né? 17 vezes 3, por 2, aliás. 17 vezes 2, 2 vezes 7, 14, vai 1. 34 vezes 10 a menos 6. E o coeficiente volumétrico para cobre multiplica por 3 agora, né? Agora sim. 3 vezes 7, 21, dá 51 vezes 10 a menos 6. Vou agora seguir, né? Multiplicar isso por 2, dá 24. Vezes 10 a menos 6. E aqui dá 36. Vezes 10 a menos 6. E vou botar aqui, só o último que deu para botar na tabela. Se eu multiplicar aqui por 2, dá 16 vezes 10 a menos 6 também. E aqui tu vai multiplicar por 3 vezes 8, 24. Pronto. De acordo com a necessidade. Se a questão for volumétrica, você multiplica a linear por 3, ok? Então vocês têm que ler e interpretar a questão. Se ele vai dar já o coeficiente de dilatação superficial ou vai dar linear e você vai ter que converter fazendo isso. Vai depender da situação. Ok? Então o coeficiente de dilatação resolvido, né? Só existe uma tabela que é para linear e eu converto fazendo essas operações. Então vamos agora analisar questões que acontecem muito no vestibular, né? Daqui a gente já viu que cresce nas 2 dimensões. Mas agora eu tenho aqui uma chapa que tem um furo. E aí ele é aquecida. Aí muitas questões perguntam: a chapa de fato vai aumentar? E o orifício vai aumentar? Sim, com certeza. Como isso aqui aumenta as dimensões, acaba aumentando também o orifício. Em empresas, os pais de vocês, se algum dos pais de vocês trabalham em indústria, sabem disso, que tem peças que não precisam ser rosqueadas. Eles aquecem a peça abre de tamanho, o buraco, eles colocam a chapa aqui no meio, resfriam a peça e a peça fecha e aí trava. E aí fica o eixo travado ali, ó. Não tem cola nem nada, apenas dilatou e depois resfriou. Então tem indústrias que utilizam em motores e algum tipo de máquina esse fato de não colocar nenhuma cola. E aí se eu quiser tirar o eixo, eu aqueço. Aí abre e retira o eixo e depois volta ao tamanho normal, ok? Então para quem trabalha na indústria, isso aqui é normal. Tem empresa que trabalha com essa parte da física e da química também que se envolve. E se eu tiver uma chapa circular, o aquecer também aumenta, né? É superficial, tem 2 dimensões aqui. Vamos assim por dizer, né? Enfim, trabalhando com área, estamos falando em dimensões quadradas, né? Que são 2 dimensões. Aqui também se dilata obedecendo ao cálculo de área de circunferência, né? Que é πr ao quadrado. Certo. E aí a gente entra agora em dilatação volumétrica. Que aí, quero dar um exemplo aqui de problemas que acontecem. Quando um rapazinho vai fazer a restauração no seu dente e pergunta ao doutor quais são os tipos de materiais que tem lá. Ele falou, doutor, fala, rapaz, eu tenho aqui top das galáxias. E aí larga o preço, o cara, pô, tá muito caro. Aí pergunta, tem um inferiorzinho no médico, rapaz, não é bom não, o doutor fala, não é bom não. Aí ele fala, mas eu quero, aí bota. O que acontece? Quando se coloca produtos inadequados, acontece o seguinte, quando você coloca o material e aí sua temperatura está a 36 mais ou menos, 37. E aí você joga algo gelado sobre seus dentes, como sorvete, água gelada, enfim. O material que está dentro acaba se contraindo. E aí depois você vai e toma algo quente ou sua temperatura mesmo do corpo volta a deixar seus dentes a temperatura
natural do teu corpo. Então esse ato de ficar dilatando acaba estragando seus dentes e ao invés de melhorar a situação do teu dente, vai fazer essa bagaceira aqui, ó. Às vezes abre, você tá lá preenchido certinho, e às vezes contrai, aí deixa uns espaços e aí entram bactérias e aí faz uma festa por dentro do seu dente. E aí você fica com dor e não sabe por que foi. É porque colocou material que não foi apropriado, que aguenta as dilatações do seu corpo. Então, antigamente não tinha nem outro tipo de materiais, era um só. E aí fez estudo e percebeu que não era adequado. Aí surgiram outros tipos de materiais, que claro ficaram mais caros. E aí você tem que saber, né? Isso aí não é só na boca, em várias situações. Usar chapa em pé, marcar passo, enfim, tudo sim. Tem que fazer um cálculo e saber qual material que está se colocando, né? De qualquer jeito. Então a dilatação volumétrica, como são 3 dimensões, então as 3 dimensões vão se dilatar ao mesmo tempo. Comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Então as 3 dimensões dilatam, não é apenas uma, né? Não vai esticar só para trás, esticar para um lado ou só subir de tamanho. Acontece essas 3 coisas, aumenta a altura, a largura e o comprimento, ok? Então se dilata nas 3 dimensões. Importante falar sobre isso. E a fórmula, semelhante às outras, variação do volume inicial, vezes o alfa, que multiplica por vezes gama, que multiplica 3 vezes alfa, gama, que se multiplica 3 vezes alfa e acha. Então, as especificações são essas. Aí eu coloquei aqui para você comparar, ó, a fórmula de dilatação linear, a fórmula de dilatação superficial e a fórmula de dilatação volumétrica. Veja que são praticamente as mesmas coisas. Alfa, isso aqui corresponde a 2 alfa, aqui 3 alfa. Aqui uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões. Variação do volume, da superfície, que é a de área, e de comprimento. Então as fórmulas são semelhantes. Então eu, quando estudava, só decorava só a primeira. E as outras para mim era fichinha, porque era associar, né? 2 dimensões, área, 3 dimensões, volume. 3 dimensões, 3 alfa, 2 alfa e 1 alfa. 1 alfa, porque é só uma dimensão. Tranquilo, né? E coeficiente de dilatação. Ah, são os exemplos aqui, né? Os coeficientes de dilatações. Aqui tem um macetezinho, que na minha época nem tinha, né? Que eu posso também associar o gama com beta. Geralmente, os professores e livros ensinam, né? Que eu já mostrei aqui, beta é igual a 2 alfa, só está ao contrário. Gama é igual a 3 alfa, mesma coisa. Só que isso aqui geralmente os livros não mostram. Às vezes pode ser útil, né? Então, gama é igual a 3 vezes delta sobre 2. E aí, se der beta e quiser alfa, dá para fazer a mesma coisa, né? Mas, enfim, se der beta, dá para você transformar em linear, dividir por 2 e depois multiplica por 3, enfim. É a mesma coisa que está aqui, divide por 2 e multiplica por 3. É só uma curiosidadezinha, né? Não precisa se apegar a isso aqui, não. Fixem nessas duas aqui, que é as mesmas que estão aqui. Beleza? Agora sim, dilatação dos líquidos. Que é simples, só que a galera cria uma complicação na mente quando você não. Ó, eu tenho um recipiente, e aí, esqueci de pegar. Eu tenho um recipiente, e ele tá, vamos usar aqui, né? E ele tá cheio com líquido, ok? Até a boca, certinho, preenchida direitinho. E aí você vai e aquece esse material que está junto com a água. Então, tanto o material, recipiente, como a água, eles vão se dilatar. Eles vão aumentar de tamanho. Só que aí, às vezes, o material que contém a água se dilata a uma velocidade mais lenta do que a água, não só a água, não estou falando de modo geral, né? De qualquer líquido, dilatação dos líquidos. E aí o líquido se dilata mais rapidamente do que o recipiente. Obviamente, né, se dilatar mais rápido, vai transbordar. É como se você estivesse esvaziando um tanque e enchendo ao mesmo tempo. Só que a água que cai no tanque flui mais rapidamente do que a que sai. Então, obviamente, se está entrando mais do que sai, vai transbordar. Então, a mesma coisa aqui. O recipiente se dilata em uma velocidade menor do que a do líquido e logo transborda. Só que a galera acha que esse transbordar aqui é o total de quanto se dilatou a água, mas não é.
porque houve uma dilatação também no recipiente. E essa dilatação foi preenchida com a dilatação da água. E aí é por isso que a gente chama de dilatação aparente da água. Se os dois recipientes tivessem o mesmo coeficiente de dilatação, se o recipiente e a água tivessem o mesmo coeficiente de dilatação, os dois iam aumentar de volume ao mesmo tempo. Logo não ia derramar nada. Só que quando isso aqui aumenta um pouquinho, a água, o líquido já aumentou um monte de sua agitação das moléculas e aí acaba transbordando. Então, esse daqui é uma parte que dilatou da água ou do líquido. E outra parte está dentro do recipiente, porque o recipiente também dilatou. Aí a galera confunde, acha que só o líquido dilata e o que derramou foi o total do líquido que foi dilatado. Não, aqui é uma parte do que foi dilatado do líquido e outra ficou no recipiente. Por isso que a gente fala dilatação aparente, porque parece que só foi isso que dilatou, mas não, mas tem outra aqui dentro ainda que está correspondente. É só você usar a lógica, não sei se vocês conseguiram pegar a lógica aí. Então qual é a fórmula para saber de fato quanto foi que meu líquido dilatou? Você vai somar esse tanto que derramou, mais, obviamente, o tanto que o recipiente vai dilatar, isso é lógico. O tanto que o recipiente dilatar vai ser preenchido pelo líquido, mais o que derramou. Então é assim que se forma a fórmula da dilatação dos líquidos. A variação da dilatação volumétrica do líquido, mais a variação do volume do recipiente, mais a variação do que derramou. Que a gente chama de volume aparente. Deixa eu voltar para vocês verem. Volta. A dilatação aparente, que é o que derramou aqui. Ok? Então você vai ter que pegar a parte que derramou, mais a parte que o recipiente dilatou. Somando as duas, dá a dilatação do líquido, realmente de fato. Porque antigamente eles achavam que a aparente era a dilatação do líquido. Mas, como eu disse nas aulas introdutórias de física, o homem em física vai aprendendo com erros e acertos, Eles perceberam que eles estavam excluindo a parte do recipiente dilatado. Então agora tem, né? Então somos o recipiente, a dilatação do recipiente, mas enquanto derramou. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos aqui agora. Então eu tenho aí essa situação e eu quero descobrir quanto foi que determina o comprimento da barra final, o L, né? Então vamos lá. Então vamos extrair os dados. Eu tenho um comprimento inicial, eu vou chamar de L0. Então é L, não é A nem V, porque eu estou falando de comprimento. Ó. Estou falando de dilatação linear. Então é 100 metros. O que mais que eu tenho? Coeficiente de dilatação. Então é alfa é igual a 17 vezes 10 a menos 6, né? Isso. E minha temperatura vai aumentar de 30 para 90. Então a variação da temperatura é a final menos a inicial. Hábito de botar já a resposta do cálculo. Então dá 60, agora sim. 90 menos 30, 60. Vamos para a fórmula, né? Variação do comprimento é igual a vezes alfa vezes comprimento vezes coeficiente de dilatação vezes temperatura. Variação. Então aqui é 100 vezes 17, 10 a menos 6, que é muito pequenininho, vezes a variação de temperatura, que foi 60. Então, multiplicando 100 vezes 17, tem que fazer devagar, dá 1.700. Repete o 10 a menos 6 vezes 60. E agora 60 vezes 1.700. Vou multiplicar 17 vezes 6 primeiro.
6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 1, 6 por 4, 10. Agora você acrescenta o zero. 2 zeros daqui, mais um zero de cá. Então dá 102.000 vezes 10 a menos 6. Como aqui é menos 6, significa que você vai percorrer 6 casas decimais, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai parar aqui, então vou acrescentar um zero. Então minha variação será 0,102 metros. Que dá mais ou menos 10 centímetros, né? 10 centímetros, 10,2 centímetros. Certo. Determine o comprimento final da barra. Então eu sei que foi esse tanto que dilatou, aumentou esse tanto aqui, 10 centímetros é até razoavelmente legalzinho. Então como é que você acha o comprimento final L? Então L você vai somar, né? O inicial mais o que variou. Então será 100 mais 0, como soma vírgula embaixo de vírgula, então L será igual a 100,102 metros. Essa é a minha resposta final. Tem uma vírgula aqui, então você vai posicionar e vai somar, vai só acrescentar aqui do lado, né? É vírgula embaixo de vírgula, vocês estão ensinando isso? Acho que não. Pronto, essa é a resposta da nossa primeira questão. Ok? Pronto? Pronto. Segunda. Enquanto vocês já vão lendo aí, eu vou apagando. E a minha segunda questão, uma chapa metálica retangular, hoje você já entende que possa ser uma dilatação superficial. Vamos interpretar, mas tudo indica que sim, né? Então, 10 metros por 5. Passa a ser aquecida e aumenta de 25 para 75. Ela é aquecida pela luz do sol. Então, minha variação da temperatura é 75 menos 25. Igual a 50 graus Celsius. Vai tirando as informações. Repare como é que eu vou interpretando, ponto a ponto. Não li a questão toda ainda. Estou apenas tirando as informações. Sendo o coeficiente de dilatação linear. Se ele der superficial, você já vai botar aqui beta. Mas ele está dando coeficiente linear. Então você tem que resolver isso, ó. Beta é igual a 2 vezes alfa. Então 2 vezes, como é linear, você tem que multiplicar por 2, porque é uma variação, se é uma variação da área, então é superficial, ó. Será a variação da área. Então, vezes 10 a menos 4. Logo, beta é igual a 10 vezes 10 a menos 4. Então essa é a superficial. Minha dilatação superficial é essa. Pronto, já tenho minhas 3 informações, ainda não. Preciso saber da minha área inicial. Qual é a área inicial da chapa? Cálculo de área de retângulo, né? Como é calcular a área de um retângulo? Comprimento vezes largura, ou base vezes altura, mesma coisa. Então 10 vezes 5, 50 metros quadrados. Em metros aí, a unidade de medida é metros. Então 50 metros quadrados. Então essa é a área da chapa. Eu já tenho todas as informações, agora eu vou para a fórmula. Então, variação da área é igual a área inicial vezes beta vezes a variação da temperatura. Então, ΔA é igual a 50, 10 vezes 10 a menos 4 vezes, qual foi? Também foi 50, né? 50 vezes, agora dá para fazer direto, né?
50 vezes 10, 500. 500 vezes 50, 2.500, ok? Ou 25.000. Valeu. Vezes, acrescento 10 a menos 4, né? Não se mexe em potência. Você não pode multiplicar o 10 vezes 25, esqueci até de falar na outra questão, né? Porque o 10 está envolvido com a potência, isso não se mexe. Lembra lá da notação científica, hein? Para finalizar, como é menos 4, 4 casas, né? 1, 2, 3, 4. Então, vírgula para aqui. Então, a variação da área será de 2,5 metros. Vai variar bastante essa área, né? Quanto é a variação da área? Pronto, ele pede só a variação. Se pedisse a área total final, você ia somar esse mais esse, mas ele não está pedindo, então termina aí. Espero que tenham gostado. Estaremos aí para sempre que der e vier. Até!